Um grande filósofo inglês teve a ocasião de dizer, há 200 anos, o homem perdeu o endereço de Deus quando começou a era industrial e o egoísmo, a avareza, modificaram os nossos propósitos de solidariedade, de fraternidade. Agora, parafraseando, eu diria, o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Pessoas me perguntam, o que é que eu faço da minha vida? E eu lhes respondo, pare, saia da superfície, saia da ganância, saia dos quantos e procure a unidade da vida. Descubra quem é você. O que é que você pode fazer por você mesmo? Lute contra as tentações e não aceite o desafio dos maus. E Jesus disse, não resistais aos maus durante muito tempo. Eu meditei nessa frase, mas como não resistir ao mal? Vem o mal e me ataca, eu não vou resistir. Eu entendia no verbo resistir, o reagir, o enfrentar. Mas Jesus aqui dosifica, não aceite o mal de ninguém. Quando você for ultrajado, não é você quem está ultrajado. É o seu orgulho, são o seu egoísmo, a sua presunção. Nós somos inatingíveis se nos não permitirmos a ação dos maus que se comprazem contra nós. Ainda ontem eu lia na internet esta frase de um jovem e nobre cantor. Aplaudiram-me quando eu fracassei. Aplaudam-me agora que eu sou exitoso. Aplaudam-me. Não há muito interesse em aplaudir o êxito. As nossas paixões nos levam a preferir o mal, a tragédia, o desencanto, a desgraça, embora a cada momento espoque o gênio e arrebate as multidões. Logo mais, ele será traído lá adiante por aqueles que o aplaudiam. E ele uma frase notável, pessimista, mas que tem alguma razão. Alimente um cão por 3 dias e ele ficará com você 30 anos. Alimente um ser humano 30 anos e ele o esquecerá em 3 dias. Quantas vezes vemos a pessoa nos tratar bem quando lhe damos, quando lhe tratamos sempre bem. E à medida em que os dias passam, para que nós possamos manter a amizade, é necessário quase que comprar, dar, até o dia que o outro satura e ingrato abandona. Um amigo meu perguntou a um amigo, nós fomos amigos 10 anos. Durante 10 anos, eu fui um servidor. Vivi em função da sua amizade. Presenteei-o, cerquei-o do que eu tinha de melhor. E agora, por um nada, você se volta contra mim. Eu me pergunto, será que em 10 anos em que eu servi você, não ficou nada de bom? Eu não fiz nada de bom. E ele disse friamente, eu me lembro, quer dizer, lembrava de todo aquele coração aberto e guardava para desforçar-se de quê? E abandonou o amigo. Procurando justificativas,
Então me recordo de uma história de Malbatin, o eminente professor Júlio César de Melo e Silva, notável matemático e escritor de lendas árabes. Ele disse que dois amigos árabes viajavam, eram amigos. As caravanas avançavam através dos desertos, dos oásis, varando o deserto. E certo dia houve uma coisa qualquer. E um deles se voltou para o amigo e o magoou profundamente. Ele então escreveu na areia: aqui, no dia de hoje, meu amigo me ofendeu terrivelmente. E passou. Continuaram a viajar. E dias depois, aquele que havia sido ofendido correu um risco muito grande. E o seu amigo salvou. Ele então chegou na pedra e escreveu: aqui, no dia de hoje, meu amigo salvou a minha vida. E o amigo perguntou: mas por que aquele gesto que eu tive antes, você escreveu na areia, e este escreve aqui, na pedra? Ele disse: porque o mal, as coisas negativas, o vento deve levar. E o bem deve eternizar-se. Jesus é esse bem. Ele trouxe-nos esta força ciclópica no Espiritismo. E eu gostaria de dizer tudo isto no fato real de que eu participei. Quando o Espiritismo entra em nós, a mudança que opera e o nosso comportamento quando entramos no Espiritismo e continuamos com as nossas mazelas, as nossas justificativas, as nossas observações, sem nos deixarmos penetrados pela fé religiosa. Faz muitos anos, nos tempos heróicos, eu viajava muito pelo estado de São Paulo, até antes da pandemia. E fui a uma cidade onde o médico do posto era meu grande amigo, espírita militante. Ele levava periodicamente à sua cidade, que era uma cidade de pequeno porte, para proferir palestras. E numa dessas vezes, ele fez muita propaganda. Ele colocou panfletos nas cidades vizinhas, os rádios anunciaram, eram os tempos heróicos. Mas ao cair da tarde, uma tempestade abalou a cidade. A conferência seria feita no pátio de uma escola, que naquela época cuidava da parte intelectual pela manhã e da parte profissional à tarde. E era o maior espaço que havia na cidade. E a chuva foi torrencial. Então os engenheiros, amigos, proibiram que se realizasse o encontro ali, porque era provável que o alicerce daquele pátio estivesse agora numa situação de queda, porque se fez um buraco bem perto da coluna. E nós ficamos desolados. A partir das 16 horas, a temperatura voltou agradável, o tempo mudou, e nós, sem termos um lugar para proferir a conferência, ficamos desolados. E meu amigo, que atendia as mulheres equivocadas no posto de saúde, sabia que ali na cidade havia
o que chamavam um cabaré. Era uma boate, uma casa noturna, modesta, mas cujo salão de festa era muito grande. Ele então olhou para mim e disse: Divaldo, o único salão que nós dispomos aqui não é recomendável, porque é um salão numa região pouco nobre, de desencanto, de decadência moral. Eu disse: nós poderíamos ir lá ver o salão? Ele disse: pode. Nós fomos. Havia umas figuras estranhas nas paredes, e se podia sentir a psicosfera daquele salão com bandeirinhas de papel, bandeirinhas de São João. E eu então pensei, a mensagem de Jesus tem que ser levada em todo lugar. Se ali era o único lugar, nós poderíamos tomar providências para que os que viessem à noite não fossem os habituês. E talvez, mesmo que fossem eles, no outro estado de emoção, para poder buscar algo que ali não era costumeiro ter. E conversei com ele se nós não podíamos pedir ao delegado de polícia, que também era seu amigo, para que interditasse mais ou menos aquele pedaço de rua. Nós convidaríamos amigos ali da família para lavar com criolina o cimento, colocaríamos os lençóis naquelas paisagens lúgubres e decoraríamos, colocaríamos uma mesa, algumas plantas, flores, cadeiras. E o meu amigo médico foi entusiasmado. Corremos ao delegado de polícia e ele disse: não tenham dúvida, tomaremos a providência. E agora, como avisar ao povo? Havia o serviço de alto-falantes na cidade, fomos até lá, avisamos, anunciamos, e o radialista disse: olha, não é provável que vá muita gente. Eu não acredito que as senhoras, assim, as pessoas chamadas distintas da cidade, venham a este lugar. Eu disse: mas meu Deus, que preconceito. É uma sala. O lugar é uma sala. A porta aberta, entra e sai. E então tive uma ideia. Vamos convidar a senhora do prefeito. Convidamos o prefeito, sua senhora. Porque se a notícia correr que a senhora do prefeito vem, naturalmente as pessoas menos corajosas sentirão estímulo e virão também. E fomos à casa da senhora. Já eram quase 5 horas. Eu fiz o convite ao prefeito, a ela. Ela disse: mas todo mundo sabe que ali é um lugar de pecado. Eu digo: mas nós somos pecadores, quer vamos lá, quer não vamos lá. E se formos lá, talvez os nossos pecados sejam redimidos, porque nós vamos hoje falar em Jesus, falar na caridade, no amor. E fui conversando com ela, digo: imagine, se a senhora, a primeira-dama da cidade, prometer-me que vai, nós vamos anunciar, eu direi que a senhora também está convidando as pessoas. Ela parou, me olhou com seriedade e disse: senhor Divaldo, meu marido e eu iremos à sua conferência. Eu disse: lá no local? Sim, lá no local. Então corremos para o alto-falante e avisamos que a senhora do prefeito convidava, ela ia patrocinar a conferência. E foi muito curioso. Quando eu cheguei, às 20 horas, um pouco menos, o salão estava vazio, mas na rua estavam umas dezenas de pessoas em pé, conversando, fazendo hora, mas ninguém entrou. Então chegou o prefeito e a senhora, ela disse: venham, vamos. E entraram, e daí a pouco a sala comportava mais de 300 pessoas.